Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Vamos lá? Você sabe o que é uma questão polêmica e como posicionar-se diante de uma polêmica, ou seja, uma questão que causa discussão, ideias contrárias? Você costuma ler textos que expressam opiniões? Sabe a diferença entre um fato, algo comprovado, e uma opinião? Sabe reconhecer no texto? O artigo de opinião deve ter a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, os quais devem contemplar. A introdução apresenta-se a contextualização, ou seja, o tema, o assunto e sua posição diante do tema. O autor apresenta sua tese, a sua opinião. O desenvolvimento, argumentação e contra-argumentação são fatos, provas, comprovações que fortalecem a sua opinião. A conclusão, um resumo das ideias e propostas de sugestão. Então, no artigo de opinião, o autor sempre propõe ali sugestões para resolver ou amenizar o problema. Vamos ler um trecho aqui do artigo, a viralização do senso comum. Muitas mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir um volume pulverizado de informações entre aquela confiável, verídica e relevante e aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos midiáticos de cada um. A desinformação, fruto da imprecisão, da mentira ou do ruído informacional, contribui para a ignorância das pessoas e inviabiliza o debate democrático. Aliás, é preocupante quando observamos que a informação é manipulada simplesmente com o propósito de causar pânico ou revolta, com vistas a beneficiar um segmento político. As redes sociais oferecem oportunidades significativas para a politização da sociedade e um maior engajamento do cidadão no processo de deliberação pública. Mas é preciso, antes de tudo, discernimento para não reproduzir o senso comum viralizado na internet. Então, nós vimos aqui alguns trechos, né, desse artigo de opinião sobre a viralização do senso comum, em que o autor se posiciona sobre a manipulação e a viralização das fake news. Perceba aqui também que tem um mini currículo do autor, Michel de Carvalho da Silva, é jornalista, professor e mestre em ciências da comunicação. Ou seja, o autor aqui geralmente é um especialista no assunto. O artigo de opinião produzido por articulistas que se posicionam criticamente em relação a um tema polêmico, ou seja, eles apresentam o seu ponto de vista e defendem ele ao longo do texto. Textos escritos em primeira ou terceira pessoa, uso de argumentação e persuasão, ou seja, fatos, comprovações que fortaleçam a sua opinião. Geralmente são assinados pelo autor, que geralmente é um especialista no assunto. Produções vinculadas a meios de comunicação, jornais, revistas, sites especializados. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Objetiva para ficar clara para os leitores e subjetiva porque expressa o seu ponto de vista. Abordam temas da atualidade, temas geralmente, né, de relevância, de discussão, de importância social. Possuem títulos polêmicos e provocativos, já para despertar no leitor, né, o interesse em ler aquele artigo. Contém verbos no presente e no imperativo. Lembrando que imperativo são verbos, né, que expressam ali ordem, pedido, desejo, ou seja, apelos ao leitor. Neste vídeo nós falamos sobre o artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.